Então, olá, crianças. Na nossa aula de hoje, na nossa aula de português, nós vamos estar revisando as regras de acentuação gráfica. Então, antes da gente iniciar a nossa atividade de hoje, turma, nós vamos revisar um pouco o que foi aprendido, o que a professora ensinou lá na nossa aulinha de sexta-feira. Isso, a nossa aula do canal 31. Então, a professora falou sobre os acentos gráficos, né? Sobre os sinais de acentuação que servem para evitar erros de leitura e para marcarem geralmente a sílaba tônica. É importante eu entender que esses sinais de acentuação vão me indicar a pronúncia exata de uma palavra. E a gente percebeu lá que muitas vezes uma palavra acentuada eu vou ler de uma forma e sem um acento eu leio de outra forma, não é isso? E aí ela apresentou lá o acento circunflexo e o acento agudo. E aí alguns exemplos que ela deu. Aqui eu tenho duas palavras, ó. A única coisa que diferencia elas é o acento, sinal de acentuação, tá? E é justamente esse acento agudo aqui, ó, que faz com que eu entenda que aqui eu tenho a pele, que é o órgão do nosso corpo. E aqui eu já tenho o quê? Um nome, Pelé. Aqui eu tenho Roma, que é um lugar. Aqui eu já tenho o que? Romã, que é uma fruta, né? Aqui eu tenho dúvida. Aqui eu já tenho a palavra duvida. Aqui eu tenho crítico. Aqui eu tenho critico. Aqui eu tenho carne. E aqui eu tenho carnê, tá? Então, mais uma vez, tá? Esses sinais de acentuação vão me indicar a pronúncia exata da palavra, além também de indicar a sílaba tônica. E aí nós vamos entender o que é a sílaba tônica. Se a gente observar o modo como pronunciamos, ou seja, como dizemos as palavras, podemos perceber que algumas sílabas são pronunciadas com mais força, outras com menos. Veja o exemplo da palavra casa. Notamos que a sílaba K foi pronunciada mais fortemente do que a sílaba ZA. Por isso dizemos que ela é a sílaba tônica. Aí vem uma dica, ó, isso aqui é importante. Contamos as sílabas das palavras começando do fim para o começo. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes diferentes. Vamos conhecê-la? Então, ó, sílaba tônica é aquela sílaba que ao pronunciar, eu percebo que ela é o que? Mais forte. Aqui foi dado o exemplo da palavra casa, né? O K eu pronuncio com muito mais força do que o ZA. Por isso, a sílaba tônica da palavra casa é o K. E aí a gente vai conhecer agora as classificações, né? Que de acordo com a posição, ela vai receber um nome. E sempre lembrando, eu começo a contar do fim para o começo, ok? Então, olha as suas classificações, turma. Eu tenho as oxítonas. Quando que a minha sílaba tônica vai ser classificada como oxítona? Quando a sílaba mais forte for a última sílaba. Lembrando, tá? Café, ó, a sílaba mais forte é o fé. Cipó, a mais forte é o pó. Assim como bebê. Então, quando for a última sílaba a mais forte, eu classifico como oxítona. Paroxítona. Quando que ela é paroxítona? Quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, ó, aqui a penúltima, ó, fácil, fá. Açúcar, su. E tax, o tá. Então, essas daqui são paroxítonas porque a sílaba mais forte é a penúltima. Sempre lembrando, eu começo a contar do fim para o começo. Proparoxítonas é a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, ó, ônibus, ó, aqui, ó, a sílaba tônica. Número, ó, aqui a sílaba tônica, ó. E lâmpada, aqui a sílaba tônica, tá? E aí a professora deu uma dica bem legal, ela pediu para que a gente escrevesse proparoxítona e aí ficava fácil a gente recordar a posição das sílabas tônicas dentro de cada uma dessas classificações. Oxítona é a última, paroxítona, penúltima e proparoxítona, antepenúltima, tá? E aí eu coloquei aqui o exemplo da palavra número, ó. Separei sempre do fim para o começo.
Então, quando eu coloquei aqui que eu pronunciei a palavra número, eu percebi que a sílaba mais forte é o nu, né? E o nu, ele é o quê? Última, penúltima e antepenúltima. Então, é uma proparoxítona. A palavra fácil, dividir a minha palavra, tá? Dividir ela em sílabas, ó. Fácil, né? Coloquei aqui o si e coloquei aqui o fá. E aí, o que que eu percebo? Que o fá é a minha sílaba mais forte, né? A sílaba tônica. E por ser a penúltima, ela é uma paroxítona, ok? Agora nós vamos para a atividade do livro de português da página 61. Então, você vai procurar o seu livrinho e colocar na página 61 que nós vamos iniciar a explicação da nossa atividade de hoje. Então, ó, primeira questão, releia os trechos a seguir retirado da carta 3. Primeira frase. Foi a atriz que se enganou ou foi o crítico? Segunda frase. Em relação à sua dúvida, realmente nenhuma distribuidora brasileira anunciou os filmes que você mencionou. Então, aqui eu tenho duas palavras destacadas, né? Que estão em negritos, que é a palavra crítico e a palavra dúvida, ok? Letra A, primeira questão. Separe em sílabas as palavras destacadas. Então, você vai colocar a palavra dúvida aqui e vai separar em sílabas, tá? Você vai colocar a palavra crítico aqui, também vai separar em sílabas. Na letra B, você vai dizer em qual sílaba está o acento gráfico. Então, você vai analisar, ó, cada uma dessas palavras, tá? E vai dizer em qual posição, em qual sílaba está o acento, né? A gente percebe que aqui nós temos o acento agudo, né? E aí você diz se na palavra crítico e na palavra dúvida o acento está na antepenúltima, na penúltima ou na última, tá? Segunda questão. As palavras do quadro a seguir foram retiradas das cartas 1, 2 e 3. Então, vamos ler as palavras, ó. Herói, paleontóloga, olá, também, número, matéria, mamíferos e vocês, ó. Todas as palavras aqui, elas são acentuadas, né? Na letra A, o que que você vai fazer? Vai voltar ao quadro e vai circular todas as sílabas tônicas dessa palavra. Você vai pensar, herói. Quando eu pronuncio a palavra herói, qual é a sílaba mais forte? Aí você circula. Olá, qual é a sílaba mais forte? Também, qual é a sílaba mais forte? Depois você vai passar um traço nas palavras em que o acento tá na mesma posição da palavra crítico e dúvida, tá? Lembra que aqui você marcou em qual posição estavam esses acentos, né? Agora você vai circular, você vai sublinhar aquelas em que o acento tá na mesma posição da palavra crítico e dúvida, ok? E aí aqui ele dá um aviso, ó. As palavras cuja sílaba tônica é antepenúltima são proparoxítonas. Palavras proparoxítonas sempre devem receber acento gráfico. E aí ele fala que ou é o agudo ou é o circunflexo, ok? 3. Reescreva as palavras destacadas na atividade 1 sem os acentos gráficos. Então, lá na atividade 1 nós tínhamos a palavra crítico e dúvida. O que que você vai fazer? Vai reescrever essas palavras, mas tirando, ó, o acento agudo. Na 4, você já vai o quê? Você vai voltar a essas palavrinhas que você escreveu aqui e vai ler. Será que quando você lê crítico e dúvida, né? Só que aqui você escreveu sem acento. Será que você vai continuar lendo crítico e dúvida? E aí você vai explicar, ok? Na questão 5 diz assim, agora complete as frases com uma das palavras entre parênteses, ó. O não gostou do filme. E aí você vai colocar, será que aqui eu escrevo crítico ou critico? B, a apresentação daquele ator. Eu vou escrever aqui crítico ou critico? Porque vocês percebem, ó, que o que muda é que uma palavra é acentuada e outra não. Só que aqui ele diz, ó, que a mudança da sílaba tônica e o acento grave podem alterar o sentido e a pronúncia de uma palavra.
Então, aqui, ó, percebe que é crítico. Aqui eu já leio critico, ok? Agora, nós vamos para a página 62, tá? Vire aí a página para a gente continuar a nossa explicação. Escreva o nome do que está retratado nas imagens. Então, aqui eu tenho o quê? Um sofá, né? E aí, você vai escrever o nome de cada uma dessas imagens aqui embaixo. Depois, você vai circular a sílaba tônica de cada uma dessas palavras que você escreveu. Ou seja, você vai circular a sílaba mais forte da palavra sofá, a sílaba mais forte da palavra urubu, a sílaba mais forte da palavra dominó e a sílaba mais forte da palavra anel, ok? Quando a última sílaba é tônica, aí você vai dizer como que eu classifico essa palavra. Será que é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Lembrando lá do que a professora ensinou na nossa aula, tá? Que é uma regrinha muito boa para a gente memorizar essas classificações. Agora nós vamos para a questão de número 7. Leia as palavras do quadro a seguir e circule a sílaba tônica delas. Então, mais uma vez, eu vou ler todas essas palavras e circular a sílaba mais forte. Na letra A, o que eu vou fazer? Qual é a posição da sílaba dessas palavras? Eu vou dizer se é a antepenúltima, né? E assim por diante. Copie as palavras acentuadas separando em sílabas. Então, você vai pegar só as que tem acento, ó. Jacaré, crochê, tá? E aqui você vai separar em sílabas, somente as palavras acentuadas. E aí você vai dizer, ó, como terminam as sílabas acentuadas? É só você observar, tá terminando com o quê? Com vogal, com consoante, ok? E aqui tem um lembrete, as palavras oxítonas terminadas com as vogais A, E e O, com ou sem S no final, devem ser acentuadas. As oxítonas terminadas em EN e ENS, como ninguém e armazéns, também recebem o acento gráfico, tá? Então, aqui são só complementos para a gente poder aprender mais, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a atividade. Se as dúvidas continuarem, nós vamos estar no grupo à disposição. Até a próxima!